Se o inimigo, porém, de todo o mal, o apoiou, já pensando no alto efeito que dele surgiria, e quem e o qual não acha impróprio quem julgar direito, que ele, pai da alma Roma e de seu império, tenha sido no empíreo céu eleito, a qual e o qual, segundo alto critério, foram prescritos para o trono santo dos que herdariam de Pedro o ministério. Em sua ida, que louvas em teu canto, coisas ouviu que deram condição à sua vitória e após ao papal manto. Lá foi depois o vaso de eleição para confortamento àquela fé que é princípio na via da salvação. Mas a mim quem concede e para quê? Enéas não sou, nem Paulo, e não consigo crer-me digno de tal, nem ninguém crê. Portanto, se a seguir ora me obrigo, temo que um desatino isso seria. És sábio, e mais entendes do que eu digo. Como quem não quer mais o que queria, se nova ideia altera a sua proposta, e da primeira todo se desvia, tal fiquei eu naquela escura encosta, porque pensando, consumi o intento, ao qual dera tão rápida resposta. Se de tua fala atino o entendimento, desta grande alma, respondeu-me a sombra, é tibieza o que faz teu tolimento. Essa é o que o homem muita vez ensombra, e de uma honrosa empresa até o reverte, como o animal que uma visão assombra. Mas para que desse medo eu te liberte, dos fatos te direi e dos narrados que fizeram-me então compadecer-te. Estava eu com os espíritos sustados, e mulher me chamou beata e bela, tão que logo pedi-lhe seus mandados. Luzia o seu olhar mais do que estrela, e começou a dizer, suave e liana, com angélica voz, no idioma dela. Ó alma generosa mantuana, de quem a fama ainda no mundo dura e durará quanto a memória humana, o amigo meu, mas não de sua aventura, tão na deserta encosta está impedido, que de pavor sua volta já procura. E temo que se encontre tão perdido, que eu tarde esteja ao socorrer levada, pelo que dele foi no céu ouvido. Vai então, e com a tua fala ilustrada, e o que mais de salvá-lo for capaz, ajuda-o para que eu seja confortada. Eu sou Beatriz, que peço que tu vás. Venho de aonde retornar almejo. Amor moveu-me, que falar me faz. Quando do meu senhor ao bom bafejo voltar, irei de ti falar-lhe bem. Calou-se então, e eu tomei meu ensejo. Ó mulher de virtude, só por quem tem tudo a humana espécie superado, que em sua primeira esfera o céu contém, tanto a obediência acolho de bom grado, que seria tarda ainda que já cumprida. Basta-me o teu querer manifestado. Mas dize-me, por que não te intimida aqui desceres neste fundo centro do amplo lugar que a volta te convida? Desde que queres saber tão adentro, ela me respondeu, vou te dizer, porque não temo chegar aqui dentro. Temer deve-se à coisa em que o poder de nos causar o mal se manifesta, as outras não, das quais não há temer. Tal fui feita por Deus, sua mercê, que esta vossa fatal miséria não me afeta, nem chama deste incêndio me molesta. Mulher gentil há no céu que se inquieta, com o transe aonde ora estou te remetendo, que mais severo julgamento veta. Ela a Luzia então pediu, dizendo, agora aquele adepto teu fiel de ti precisa, e a ti o recomendo. Luzia, adversa a tudo que é cruel, logo moveu-se vindo procurar-me onde eu sentava com a antiga Raquel. Beatriz, glória de Deus, disse, salvar quem mais te amou não vais na desventura, que tu elevaste da turba vulgar. Não ouves tu ao seu pranto a amargura, e já não vês a morte como o afronta sobre a torrente que o mar não segura? Nunca pessoa no mundo foi tão pronta para evitar dano ou procurar proveito como eu após palavras de tal monta. Desci cá embaixo do meu posto eleito por confiar em tua palavra honesta, que honra é para ti e para os que a têm aceito. Ao terminar essa sua fala mesta, em lágrimas luzindo o olhar volveu, o que esta minha vinda fez mais presta. E a ti cheguei como ela prescreveu,
e aquela fera afastei da tua frente, que ao monte ameno obstou o caminho teu. Então o que há? Por que estás reticente? Por que no peito tal tibiez retens? Por que não és audaz e persistente? Se 3 mulheres lá, benditas, tens para te cuidar na corte celestial, e o meu dizer te augura tantos bens, como as flores que o gelo natural inclinou e cerrou, e o sol aclara, agora, e eretas abrem-se afinal, assim passei do medo que prostrara meu coração, à audácia que irrompeu, e respondi com mente franca e clara. Piedosa aquela que me socorreu, e tu, cortês, que tão pronta resposta deste ao intento que ela promoveu. Tornaste minha mente tão disposta, com as palavras tuas a proceder, que já voltei à primeira proposta. Vamos, que ora é dos dois um só querer, tu condutor, tu senhor e tu mestre. Assim lhe disse, e quando o vi mover-se, entrei pelo caminho árduo e silvestre. Notas. No verso: dizes que o pai de Sílvio, corruptível, ainda pôde naquele mortal mundo adentrar com seu corpo sensível. O pai de Sílvio, Enéas, que na Eneida pôde descer vivente no mundo dos mortos. No verso: se o inimigo, porém, de todo mal o apoiou, já pensando no alto efeito que dele surgiria, e quem e o qual não acha impróprio quem julgar direito que ele, pai da alma Roma e de seu império, tenha sido no empíreo céu eleito, a qual e o qual, segundo alto critério, foram prescritos para o trono santo dos que herdariam de Pedro o ministério. Em sua ida, que louvas em teu canto, coisas ouviu que deram condição à sua vitória e após ao papal manto. Se pensarmos que Enéas não poderia, sem o consenso do céu, realizar essa viagem ao inferno, preparatória do seu sucesso, devemos admitir a intenção divina de elegê-lo para precursor dos fundadores de Roma, futura sede do império e depois do papado. No verso: lá foi depois o vaso de eleição. São Paulo. No verso: estava eu com os espíritos sustados. Virgílio foi procurado por Beatriz no limbo, onde estão os espíritos dos que viveram antes de Cristo, sustados, seja de pena como de acolhimento no céu, por não terem recebido o batismo. No verso: mulher gentil há no céu que se inquieta, com o transe aonde ora estou te remetendo, que mais severo julgamento veta. A Virgem, sabendo da desdita de Dante, moderou para seu caso a severidade do julgamento divino e promoveu o seu salvamento. No verso: ela, a Luzia, então pediu, dizendo: Dante era devoto de Santa Luzia, que lhe teria restabelecido a vista abalada. Canto 3. Chegam os 2 poetas à entrada do inferno, e Dante se assombra com a inscrição severa que lê sobre o seu portal. Reconfortado por Virgílio, entra no átrio do inferno, onde são punidos os ignavos, os que não praticaram o mal, mas também foram relaxados na escolha do bem. Estes são picados por nuvens de vespas e obrigados a correr sem parada atrás de uma insígnia. É nesse primeiro castigo que já vemos a correspondência, que se repetirá nas ocasiões seguintes entre o pecado e a pena. Os que foram tíbios e frouxos em vida carregam sem descanso uma bandeira. Chegam depois às margens do rio Aqueronte, onde Caronte transporta num barco a remo os pecadores para outra margem, rumo às suas penas. Vai-se por mim a cidade dolente, vai-se por mim a sempiterna dor, vai-se por mim entre a perdida gente. Moveu justiça o meu alto feitor, fez-me a divina potestade, mais o supremo saber e o primo amor.
Antes de mim não foi criado mais nada senão eterno, e eterna eu duro. Deixai toda esperança, ó vós que entrais. Essas palavras vi, num tom escuro, escritas sobre o alto de uma porta, donde eu, meu mestre, o seu sentido é duro, e ele a mim como mestre que conforta. Livra-te desse medo circunspecto, aqui toda a tibieza esteja morta, que chegando ora estamos ao conspecto das tristes gentes das quais já te disse que têm perdido o bem do intelecto. Depois, na sua tomando com meiguice minha mão, com o que me confortei, fez que no umbral secreto eu o seguisse. Gritos, suspiros, prantos lá encontrei, que ecoavam no espaço sem estrelas, pelo que no começo até chorei. Diversas línguas, hórridas querelas, brados de mágoa e rupições de ira, com estalar de mãos em suas sequelas, formavam um tumulto que regira no intemporal negrume sem parada, qual turbilhão que a areia em torno atira. E eu, com a cabeça já de horror tomada, que gente essa é? Indaguei, nesse clamor que parece em sua dor tão derrotada? E ele, as almas que vês nesse amargor são dos que têm no mundo, e ora deploram, vivido sem infâmia e sem louvor. Com aqueles anjos vis agora moram, que a Deus não opuseram rebeldia, nem lhe foram fiéis, mas por si foram. O céu exclui-os porque o aviltaria, e o fundo inferno também os proscreve, que tê-lo certa glória aos réus traria. E eu, mas que pena tem que tanto deve pesar-lhes que clamar os faz tão forte? Respondeu ele, escuta, serei breve. Eles não têm esperança de morte, e essa cega sua vida é-lhes tão crassa que inveja tem de qualquer outra sorte. Lembrança deles o mundo rechaça. Misericórdia e justiça os ignora. Deles não cuides mais, mas olha e passa. E eu que olhei e vi, em disparada agora, um lábaro que parecia sujeito a rodear sem pouso e sem demora. Imensa turba o seguia, que o conceito deu-me numa visão medonha e abstrusa de quantos tinha a morte já desfeito. Alguns reconheci nessa confusa multidão, e eis que aquele apareceu, que fez por covardia a grã recusa. Certo então fui, no entendimento meu, que o abjeto grupo aquele era da gente que a Deus despraz e ao inimigo seu. Esses, de quem foi sempre a vida ausente, estavam nus, às picadas expostos de uma nuvem de vespas renitente, que lhes fazia riscar de sangue os rostos, que as lágrimas mesclado a seus pés colhiam molestos vermes ali postos. Quando olhar mais para frente isso me fez, vendo mais gente à margem de um grão flume, chamei: meu mestre, estes que ao longe vês, quem são? E por que cada qual assume sua vez para que a travessia se apronte, sem temor ao que mostra o escasso lume? Claros terás, com a razão que os confronte os fatos, respondeu, quando alcançado tivermos a orla triste do Aqueronte. Baixei o olhar, temendo ter causado algum gravame ao meu mestre superno, e até a chegada ao rio fiquei calado. Chegava agora um barco, e em seu governo um velho, branco por antigo pelo, gritando: almas ruins, castigo eterno para vós, abandonai do céu o anelo, vim levar-vos para lá desta corrente a treva sempre terna, ao fogo e ao gelo. E tu que estás aí, alma vivente, deles te afasta, que aqui só vem morto. Mas vendo que eu não ia, mais calmamente, tornou. Por outra via, por outro porto, a outra praia virás, e a hora azada mais leve lenho te dará transporto. E o mestre: é vã, Caronte, a tua tirada, pois lá, onde se pode o que se quer, isto se quer, e não peças mais nada. Vi o lanoso beiço emudecer do piloto do lívido palude, mas nos olhos em brasa a raiva arder. E as almas nuas, em sua lassitude, vi descorarem num tremor violento, ao ouvir de Caronte a fala rude. Blasfemavam seus pais e Deus e o evento da humana espécie, e o germe, o sítio e a hora da geração sua e de seu nascimento.
E depois, num magote só que chora, foram se unindo na beira maldita que aguarda quem a lei de Deus ignora. De olhos em brasa, Caronte os incita, lhes acenando todos os recolhe. Bate com o remo quando algum hesita. Como as folhas que o vento outonal colhe, uma após outra, até que a nua ramagem só fita os restos seus que a terra acolhe. Assim, dessa de Adão soez linhagem, cada qual vai seguindo, vez por vez, aos sinais como em vil passarinhagem. E todos vão, sobre a onda de pés, e antes mesmo de haverem lá saltado, aqui mais gente junta-se outra vez. Filho, disse-me o meu mestre dedicado, esses que ousaram em vida o desafio a Deus, chegam aqui de todo estado, e se dispõem a atravessar o rio, porque a divina lei os acorçoa a cambiar seu receio em alvedril. Nunca passou daqui uma alma boa, portanto, se Caronte ora te estranha, pode saber o que seu dito soa. Depois a terra da sombria campanha tremeu tão forte que, ao meu espavento, inda a lembrança de suor me banha. E da lacrimejada terra um vento surgiu de um clarão rubro acompanhado que me tolheu de todo sentimento. E caí, como em sono derribado. Notas. No verso: fez-me a divina potestade, mais o supremo saber e o primo amor. É a divina trindade, no verso, que tem perdido o bem do intelecto. Os pecadores praticaram o mal por terem perdido o bem do intelecto, que, segundo Aristóteles, é o guia para a escolha da virtude. No verso, que fez por covardia a gran recusa, refere-se ao Papa Celestino V, inepto e de frouxo caráter, que abdicou após poucos meses de exercício e foi sucedido por Bonifácio VIII, inimigo de Dante. No verso, que a Deus despraz e ao inimigo seu. Os ignavos são desprezados ao mesmo tempo por Deus e pelo seu inimigo, Satanás. Canto 4. Dante recupera os sentidos e já se encontra não propriamente no inferno, mas no limbo, onde se encontram as almas dos virtuosos que não sofrem pena, mas não podem ser beatificados por não terem recebido o batismo. Dessa condição participam os grandes vultos da antiguidade clássica, entre eles o próprio Virgílio, que, separados da turba anônima, habitam um nobre castelo, chegando ao qual Dante vê se aproximarem 4 vultos que vêm saudar a volta de Virgílio. São eles Homero, Horácio, Ovídio e Lucano, que logo aceitam Dante em seu grupo, promovendo-o a sexto entre tanto saber. Após ter encontrado diversas grandes figuras da antiguidade, Dante retira-se com Virgílio e se dirige para o segundo círculo do inferno. Rompeu o profundo sono em minha mente, um trovão que me fez estremecer como quem é acordado bruscamente. E com o olhar repousado, a volver em torno atento, buscava os sinais do lugar que eu queria reconhecer. É que estava nas bordas abissais desse profundo fosso doloroso que acolhe o eco de infinitos ais. Tão escuro era aquilo e nebuloso que, por mais que eu fincasse o olhar a fundo, o que eu visse restava duvidoso. Vamos descer agora ao cego mundo, disse o guia, posto em certo turbamento. Serei primeiro e tu serás segundo. E eu, que a sua palidez estava atento, tornei. Como irei eu, se tu hesitas, que sóis aos meus receios dar alento? E ele, a angústia das gentes derrelitas que aqui estão é que o rosto me ensombreia de piedade, que medo tu acreditas. Vamos, que a longa via nos esporeia. E ao círculo primeiro proceder, me fez que o abissal poço rodeia. Sons aqui eu não pude perceber de pranto, só suspiros, mas bastantes para aquela aura eterna estremecer. Só mágoa era, sem penas torturantes, que fazia a turba imensa suspirar de homens, de mulheres e de infantes. Meu mestre a mim,
Não te ouso perguntar que espíritos são esses que tu vês. Eles, te explico antes de mais andar, não pecaram, mas não têm validez. Sem batismo, seus méritos, e isto faz parte dessa fé na qual tu crês. E os que tenham vivido antes de Cristo não adoraram Deus devidamente, e eu dessa condição também consisto. Somos por essa causa, essa somente, perdidos, mas nossa pena é só esta, sem esperança ansiar eternamente. Pena senti por sua palavra mesta, imaginando a gente de valor que nesse limbo assim suspensa resta. Dize-me, mestre meu, dize, Senhor, perguntei-lhe, buscando meu sustento para aquela fé que vence todo error. Salvou-se alguém por seu merecimento ou de outrem, sendo após beatificado? E ele que percebera o meu intento. Era eu ainda novo neste estado, quando aqui vi chegar alguém potente, de signos de vitória coroado. A alma do nosso primeiro parente levou-nos junto com seu filho Abel, Noé e Moisés, legista e obediente. Davi e Abraão, patriarca e Israel com o seu genitor e os dele nados, e por quem tanto labutou, Raquel. E muito mais, então beatificados. Espíritos humanos, antes dessa uma ocasião, nunca foram salvados. Mesmo falando, não paramos nessa selva que atravessamos todavia. Digo, a selva de espíritos espessa. Não tinha percorrido longa via, depois do sono, quando vi um clarão que das trevas um vasto arco vencia. E logo esse local deu-me a noção, pelo que eu podia ver de longe e em parte, de ser de honrosa gente a habitação. Mestre, inquiri, que honras ciência e arte, e estes quem são? Dos quais tanto aparece o valor, que dos mais faz que os aparte? E ele explicou. Aquele que merece em sua vida mortal ser distinguido, graça adquire no céu que o favorece. Logo um chamado foi por mim ouvido. Honrai o nosso poeta eminente, sua sombra volta que tinha partido. Ao final desse apelo veemente, de 4 grandes sombras vi a chegada. Seu semblante nem triste nem contente parecia. Logo ouvi do guia a chamada. Olha o que vem à frente qual decano, dos outros 3 segurando uma espada. Ele é Homero, poeta soberano. O satírico Horácio junto vem. Terceiro é Ovídio e último Lucano. Desde cada um deles detém os mesmos dotes com os quais fui saudado. Recebo sua honraria como convém. Assim o belo grupo vi formado, da escola do Senhor do excelso canto, cujo vôo, como d'águia, é incontestado. Longo foi seu colóquio, e entretanto acenavam a mim, e eu vi o prazer no sorriso do mestre meu, porquanto o privilégio iriam me conceder da acolhida na sua comunidade. E assim fui sexto entre tanto saber. Juntos andamos para a claridade num colóquio que é bom se o não revelo, tão como o foi em sua oportunidade. Logo chegamos a um nobre castelo, de altos muros, em sétupla clausura, também cercado de um arroio belo, que atravessamos como terra dura. Depois, entrando sob 7 arquitraves, viemos a um prado de fresca verdura. Vimos gentes aí, de tardos, graves olhares, mas prestígio em sua expressão. Falavam raro, com vozes suaves. Depois mudamos nossa posição, para um posto aberto, luminoso e alto, de onde de todos tínhamos visão. Sobre o verde que dava-lhes ressalto, os espíritos vimos sobranceiros, dos quais, só de os ter visto, ainda me exalto. Electra vi com muitos companheiros, desses, Enéas, Heitor reconheci, César armado de olhos rapineiros, Camila e um pouco apartada dali, Pentasileia, e, sentado, o latino, com sua filha Lavínia também vi. Vi aquele Brutus que expulsou Tarquínio, Lucrécia, Júlia, Márcia e a proverbial Cornélia, e só, apartado, o Saladino. Olhando um pouco à frente, vi o imortal mestre de todo homem de saber, sentado em reunião filosofal. Honrarias todos vão lhe oferecer. Sócrates vejo entre eles e Platão, mais próximos que os outros ao entreter.
Demócrito, que o acaso faz razão do mundo, e Anaxágoras e Tales, Empédocles, Heráclito e Zenão. Dioscóride, que as plantas deu a vales, e Túlio, Lino, Diógenes e Orfeu. Sêneca, que indagou do mundo os males. O geômetra Euclides, Ptolomeu, Hipócrates, Avicena e Galeno, e Averroes, que o comentário nos deu. Não posso retratar todos em pleno. Assim, quando me impele o tema ingente, vezes o fato eu do relato alieno. Ora, dos 6 restamos 2 somente, e para outra via meu mestre me conduz, desta, serena, a outra aura tremente, e chego aonde nada mais reluz. Notas. No verso: quando aqui vi chegar alguém potente. Cristo, ao ressuscitar, esteve no inferno para buscar e levar consigo para o céu as almas de diversos personagens bíblicos e de grandes nomes da antiguidade pagã. No verso: Camila, e um pouco apartada dali, Pentasileia, e sentada ao latino com sua filha Lavínia também vi. Camila, guerreira etrusca que combateu Enéas. Pentasileia, rainha dos Amazonas, morta na guerra de Troia. Latino, rei etrusco do Lácio, cuja filha Lavínia desposou Enéas. No verso: vi aquele Brutus que expulsou Tarquínio, Június Brutus, que desapossou Tarquínio, o soberbo, último dos 7 reis de Roma. No verso: Cornélia, e só apartado o Saladino, sultão do Egito no século II depois de Cristo. No verso: mestre de todo homem de saber, refere-se a Aristóteles. No verso: Demócrito, que o acaso faz razão. Para Demócrito, o mundo surgiu da combinação casual de átomos. No verso: Dioscóride, que as plantas deu a vales. Dioscóride, médico grego do século I depois de Cristo, estudou as qualidades de plantas medicinais. No verso: e Averroes, que o comentário nos deu. Averroes, filósofo árabe do século II depois de Cristo, autor de um comentário sobre a obra de Aristóteles, por ele traduzido. Canto V. À entrada do segundo círculo do inferno está a figura grotesca de Minós, que ouve as confissões dos pecadores e os distribui para os diversos círculos do inferno, conforme o número de voltas com que se enrola em sua própria cauda. Minós quer impedir a entrada a Dante por percebê-lo vivente, mas Virgílio intervém, alegando a vontade divina, que ele é obrigado a acatar. Encontra-se Dante, então, em frente de um turbilhão que arrasta violentamente e sem parada uma multidão de almas danadas. São estas as almas dos luxuriosos, e Virgílio reconhece e indica a Dante diversos personagens da antiguidade. Dante distingue na ventania um casal amoroso que desperta sua curiosidade e pede a Virgílio para lhes falar. São eles, Paolo e Francesca, os cunhados adúlteros, surpreendidos e mortos pelo marido traído em Rímini, nos tempos de Dante. Por este interrogados, só Francesca responde, e diz que foi o amor que ela despertou em Paolo, o amor que não perdoa à pessoa amada a falta de retribuição, que os levou juntos à morte. Dante insiste, querendo saber como e com que eles chegaram ao conhecimento de seus recíprocos sentimentos. E é ela que novamente responde pelos dois, e conta a cena fatal em que os dois, ignaros, estavam lendo juntos a história de amor de Lancelot e Ginevra. Quando chegam ao ponto em que Lancelot, induzido por Galeoto, beija o desejado sorriso de Ginevra, Paolo,
ela diz, que nunca lhe será afastado, improvisadamente beija-lhe a boca, e a leitura é interrompida. Dante, profundamente comovido, perde os sentidos e cai, como o corpo morto cai. Do círculo primeiro fui descendo, ao segundo, onde o espaço se restringe e cresce a dor, em brados irrompendo. Lá está Minós, que horrendamente ringe. As culpas examina já na entrada, julga e despacha conforme se cinge. Digo que quando a alma malfadada se lhe apresenta, toda se confessa, e ele, que bem conhece, para cada culpa, o lugar do inferno que a mereça, tantas vezes com a cauda então se enrola, quantos graus determina que ela desça. De almas, da densa turba, uma se arrola, por vez para submeter-se ao julgamento, e fala, e escuta, e logo abaixo rola. Ó, tu que vens ao último aposento, disse, ao ver-me entre as almas derrelitas, Minós, sustando o seu cometimento. Vê como entras e a quem tua fé acreditas, não te engane a amplitude desta entrada. Então, meu mestre, por que ainda gritas? Não impeças a sua fatal jornada, pois lá, onde se pode o que se quer, isto se quer, e não peças mais nada. Os tristes sons começo a perceber do lugar aonde eu vim, onde queixume e muito pranto vem me acometer. Vim a um lugar mudo de todo lume, que muge como o mar, que em gran tormenta de opostos ventos o conflito assume. A procela infernal que nunca assenta, essas almas arrasta em sua rapina, volteando e percutindo as atormenta. Quando chegam em face à sua ruína, aí pranto e lamento e dor clamante, aí blasfêmias contra a lei divina. Entendi que essa é a pena resultante da transgressão carnal que desafia a razão e a submete a seu talante. Como estorninhos que na estação fria suas asas vão levando em chusma plena, aqui as almas carrega a ventania, e a revolver pra cá e pra lá as condena. Nem a esperança lhes concede alento, não já de pouso, mas de menor pena. E, como grous cantando o seu lamento, que longa trilha formam no ar passando, assim, trazidas pelo negro vento, sombras eu vi passar se lamentando. E ao mestre perguntei, quem são aquelas gentes que o vento assim vai castigando? A primeira, iniciou o meu mestre, delas que me perguntas quem foram em vida, foi imperatriz de muitas cidadelas. Por sua luxúria foi tão possuída, que líbito fez lícito em sua lei, para escapar da censura merecida. Semíramis ela é, que lembrarei que a Nino sucedeu, sendo sua esposa, na terra onde o sultão agora é rei. Aquela outra é a que se matou, amorosa, rompendo o voto às cinzas de Siqueu. Cleópatra, após vem, luxuriosa. Helena vês, por quem tanta ocorreu desgraça, e o grande Aquiles, que ora vês, por amor combatendo pereceu. Depois, Paris, Tristão, e vez por vez, mais de 1000 indicava-me, entretido, sombras a quem amor vida desfez. De antigos cavaleiros tendo ouvido, e damas, do meu mestre o chamamento, piedade me deixou quase esvaído, e comecei. Poeta, a meu contento, a esses dois falaria que unidos vão, e tão leves parecem ser ao vento. Respondeu ele, espera, já estarão mais próximos de nós, então lhes pede, pelo amor que os conduz, e eles virão. Numa hora então em que a tormenta cede, a voz movi. Ó almas combalidas, falai conosco, se outrem não o impede. Tal como pombas quando amor convida-as, asas firmes abrindo, ao compartido ninho revoam, pelo querer trazidas, saíram da legião que acolhe Dido, vindo até nós pelo vento maligno, tão do meu grito o afeto foi entendido. Ó ser que assim generoso e benigno vens visitar, neste negrume imerso, nós que o mundo tingimos de sanguino. Se fosse amigo o rei do universo, a ele rezaríamos por tua paz,
pois que te apieda o nosso mal perverso. Toda palavra que falar te apraz ou ouvir, será por nós falada ou ouvida, quando o vento calar, como ora faz. Repousa a terra na qual fui nascida, sobre a marinha onde o rio Pó descende, e para sua paz seu séquito convida. Amor, que alma gentil pronto apreende, este prendeu pela bela pessoa de mim levada, e o modo ainda me ofende. Amor, que a amado algum amar perdoa, tomou-me pelo seu querer tão forte, que como vês ainda me agrilhoa. Amor nos conduziu a uma só morte, Caína terá quem dê-lhe o nosso alento. Com estas palavras resumiu sua sorte. Ao ouvir dessas almas o tormento, baixei o rosto e quedei-me até meu guia me perguntar: que tens no pensamento? Em resposta exclamei: ah, que ironia! Quanto desejo, quão ledo pensar ao doloroso passo os levaria. Depois voltei-me novamente ao par e perguntei: Francesca, o teu tormento até as lágrimas move o meu pesar. Mas dize, dos suspiros no momento, com que e como concedeu-te amor do secreto desejo o entendimento? E ela a mim: não há tão grande dor qual da lembrança de um tempo feliz, quando em miséria, e o sabe o teu mentor. Mas, se de conhecer desde a raiz o nosso amor demonstras tal anseio, eu contarei como quem chora e diz: líamos um dia nós dois, para recreio, de Lancelote e do amor que o prendeu. Éramos sós, e sem qualquer receio. Vezes essa leitura nos ergueu, olhar a olhar, no rosto desmaiado, mas um só ponto foi que nos venceu. Ao lermos o sorriso desejado ser beijado por tão perfeito amante, este, que nunca seja me apartado, tremendo, a boca me beijou no instante. Foi Galeoto o livro e o seu autor. Nesse dia não o lemos mais adiante. Enquanto uma dizia seu amargor, chorava a outra alma, e como quem se esvai em morte, eu me esvaí de pena e dor, e caí como o corpo morto cai. Notas. No verso: aquela outra é a que se matou amorosa. Dido, rainha de Cartago, era viúva de Siqueu quando se apaixonou por Enéas e por este, rejeitada, suicidou-se. No verso: Caína terá quem dê-lhe o nosso alento. Caína é o giro do 9º círculo do inferno, onde são punidos os traidores de parentes. Canto VI. Dante, ao readquirir os sentidos, encontra-se já no 3º círculo, que é dos gulosos, estendidos na lama sob uma suja chuva incessante e espancados pela figura monstruosa de Cérbero. Dos espíritos que Dante e Virgílio pisam na lama sem os perceber, surge Siaco, que reconhece Dante, e por este inquirido faz funestas previsões sobre o futuro das lutas políticas de Florença, e logo cai e se afunda na lama sem mais responder. Dante, impressionado, faz perguntas a Virgílio sobre o futuro desses danados, enquanto se dirigem à descida para o 4º círculo. Ao me voltar a mente, que esvaecera, ante a piedade pelos 2 cunhados, que de tristeza todo me tolhera, mais tormentos e mais atormentados, aonde me mova ou volva minha aflita vista me surgem por todos os lados. No círculo 3º estou. Maldita eterna chuva, gélida e pesada, em monótono ritmo precipita. Grosso granizo, neve, água inquinada pelo ar tenebroso se reversa. Fede a terra por eles encharcada. Cérbero, fera monstruosa e perversa, caninamente com as 3 goelas late para a gente que está na lama imersa. Tem barba negra, olhos escarlate, grosso o ventre e as garras aguçadas com as quais as almas fere, esfola e abate.
Como cães berram sob as chibatadas da chuva, e um flanco ou outro protegendo, contorcem-se essas almas condenadas. Ao ver-nos, Cérbero, esse monstro horrendo, abriu as bocas, suas presas raivosas expondo, e o corpo todo estremecendo. Meu mestre, com maneiras cautelosas, inclinando-se, encheu as mãos de terra e arremessou nas 3 fauces gulosas. Como as do cão que latindo se emperra e só se aquieta ao morder seu bocado, que então a devorá-lo só se aferra, tornaram-se as cabeças do danado Cérbero, que ao ganir tão forte a troa as almas que a surdez dariam bom grado. Caminhando entre as almas que aferroa a densa chuva, estávamos pisando aparências com vulto de pessoa, que jaziam todas no lodo nefando, exceto alguém que já se ergueu, direito, assim que a frente sua nos viu passando. Ó tu, que para este inferno foste eleito, se puderes, falou, me reconhece, pois que foste, antes que eu desfeito, feito. A angústia, respondi, que te envilece, talvez tua imagem borre a minha mente, como se nunca visto eu te tivesse. Mas dize quem és, tu, que em tão dolente sítio metido estás, para tal pena que, se há maior, não há tão deprimente. E ele a mim, a cidade tua, que é plena de inveja, até transbordar-lhe o bisaco, teve-me ao tempo da vida serena. Vós, conterrâneos, me alcunhastes Siaco, porque a culpa da gula me danou, como me vês, nesta chuva me achaco, com as tristes almas que estão, como estou, condenadas a pena semelhante por semelhante culpa. E se calou. E eu, Siaco, essa tua pena aviltante muito me pesa e as lágrimas convida, mas dize-me o que esperas doravante dos cidadãos da cidade partida. Se há algum justo lá, e por que razão foi por tanta discórdia acometida? Respondeu-me, após longa dissensão, irão ao sangue, e a selvagem laia a outra expulsará sem compaixão. Sucederá que ela no prazo caia de até 3 sóis, e a outra então se assente, com o apoio de alguém que já o ensaia. Erguida terá a fronte longamente, mantendo a outra sob ingente peso, embora esta se indigne e se lamente. 2 justos há, porém, em desaveso. São só a avareza, a inveja e a soberba os fogos que mantêm o ânimo aceso. Rematou assim sua exposição acerba. E eu, mas minhas questões não terminaram, ainda peço-te o dom de alguma verba. Farinata e o Teguiaio, os que se alçaram, Jacopo Rusticute e o Mosca e Arrigo, e os outros que pra o bem seu gênio usaram, onde é que agora estão? O seu abrigo final, demais anseio conhecer, é o bem do céu ou do inferno o castigo? Entre as almas mais negras foram ter, por vária culpa, as valas abissais, e os verás, se até lá fores descer. Ao voltares ao mundo dos mortais, por ti lhes seja meu recordo advindo, mas não te digo nem respondo mais. Disse e esguelhou o olhar, já se esvaindo. Baixou a cabeça, e sob a tempestade, junto dos outros cegos foi caindo. Disse o meu chefe, este acordar não há de aquém do som da trompa angelical, a chegada da adversa potestade. Quando, revendo sua tumba feral, retomará sua carne e sua figura, e ouvirá a voz que ressoa eternal. Assim cruzamos a suja mistura das almas com a chuva, a passo lento, falando um pouco da vida futura. E eu perguntei, meu mestre, esse tormento crescerá ele após a grande sentença, ou será igual, ou terá lenimento? E ele, volta à tua velha conhecência, na qual se ensina que o ser mais perfeito, mais sente, seja o bem e seja a ofensa. Embora todo este povo mal feito não possa a perfeição nunca ir chegando, para lá, mais que para cá, será seu eito. E do círculo à volta caminhando, fomos falando mais do que ora eu digo,
até que, ao ponto de descer chegando, Pluto encontramos, o grande inimigo. Notas. No verso: Vós, conterrâneos, me alcunhastes Siaco. A identidade de Siaco, corruptela de Giacomo, é incerta. No verso: Irão ao sangue e a selvagem laia. A selvagem laia é a dos brancos, uma das duas facções em que se dividiram os guelfos. No verso: De até 3 sóis, e a outra então se assente. A outra é a dos negros. No verso: Com o apoio de alguém que já o ensaia. O Papa Bonifácio VIII, que fingia neutralidade. No verso: 2 justos há, porém, em desaveso. Não foram identificados quem seriam os 2 justos. Talvez um deles, o próprio Dante. No verso: E ele, volta à tua velha conhecença. Segundo a doutrina aristotélica adotada por Dante, tanto o prazer como o sofrimento seriam sentidos com maior intensidade na proporção do grau de perfeição dos indivíduos que os percebem. Canto VII. Na guarda do quarto círculo, mais um demônio, Plutão, reage com linguagem ininteligível à entrada de Dante, mas é silenciado por Virgílio, que faz valer o apoio divino que os assiste. Aqui os avaros e os pródigos, divididos em 2 grupos adversos e empurrando com os peitos nus grandes pesos, perfazem cada qual a meia volta do círculo, em sentidos opostos, até se embaterem, e retomam o caminho em sentido inverso, para chocarem-se de novo no ponto oposto do círculo. Depois de uma argumentação de Virgílio sobre a vaidade da fortuna, passam os poetas para o quinto círculo, onde nas águas escuras e lamacentas do Estige estão os iracundos, na superfície, os raivosos violentos a se esmurrar, e completamente submersos, os tristes rancorosos se lamentando. Pape Satan alepe, começou Pluto com sua voz rouquenha, e a mim, meu gentil sábio, não discrepe tua mente da razão. Por mais que tenha poder, é vã sua força para dispor contra a nossa descida desta penha. E aquela cara inchada de furor se dirigiu. Cala, lobo maldito, e em ti mesmo consome o teu rancor. Nossa descida aqui não é sem fito, assim sequer no alto onde Miguel opôs vingança ao soberbo delito. Como as infladas veias de um batel caem numa pilha se o mastro fraqueja, tombou pro chão essa fera cruel. E descemos a beira que torneja o quarto giro, que o fosso confronta onde o mundo seu mal todo despeja. Ai, justiça de Deus, quem mais reconta do que eu assisti de pena e de provança? Por que tanto uma culpa nos confronta? Sobre Caríbdes, como a onda se lança, e na outra vai romper que a vem topando, cumprem gentes aqui sua contradança. De espíritos imenso duplo bando, um contra outro, as gritas aguerridas, grandes pesos, com os peitos nus rolando, chocavam-se, e as refregas concluídas, viravam-se, e ao voltar ainda gritavam, por que poupas? Ou, por que dilapidas? Pelo tétrico giro assim rodeavam nos 2 sentidos, de um pro ponto oposto, e enquanto os seus motejos replicavam, cada grupo, em seu meio giro aposto, seguia pro próximo embate voltado, com o coração pungido de desgosto. Perguntei, mestre meu, qual é o estado dessas gentes, e todos religiosos são esses cercilhados ao meu lado? E ele a mim, todos foram tortuosos na mente, em sua terrena vida ignara nos seus gastos não foram judiciosos. Deles o duplo berro isso declara, nesses 2 encontrões que os acaroa, e por opostas culpas os separa. Clérigos foram esses de coroa pelada, e também papas e cardeais, que os que mais são que a avareza agorçoa. E eu então,
Mestre meu, entre os demais, eu bem deveria ter conhecimento de alguém culpado de condutas tais. E ele a mim: é baldado o teu intento, viver desconhecendo imundos felos, e agora os veda ao reconhecimento. Eternos seguirão seus atropelos. Estes ressurgirão da sepultura, cerrando o punho, e aqueles sem cabelos. Mal dar e mal guardar, toda a aventura do mundo lhes vedou, e nessa rinha pô-los que meu discurso não apura. Vê, filho, como rápido definha o bem que com a fortuna se pactua, e para que a humana gente se engalfinha. Pois todo o ouro que há sob a lua, e o que houve já com essas almas cansadas, não obteria uma parada sua. Dize, mestre, pedi, se não te enfadas, o que é a fortuna que tu agora arrolas, que as venturas do mundo têm agarradas? Respondeu ele: ó criaturas tolas, quanta é a ignorância que assim vos ofende. E tu aceita as razões como eu vou expô-las. Ele, cujo saber tudo transcende, fez os céus e lhes deu quem os conduz. Sim, toda parte, cada parte esplende. É que igualmente lhes reparte a luz. Do mesmo modo, para a pompa mundana, designou uma ministra e deu-lhe jus. De ir permutando a riqueza profana, de um para outro sangue e de gente em gente, livre do alcance da cobiça humana. Logo, uma gente impera, e languescente fica a outra então conforme o arbítrio dela, que é oculto como na relva a serpente. É vão vosso querer controvertê-la. Em seu reino prevê, julga e procede ela só, como noutro outro Deus ela. Sua contínua permutação não cede, necessidade o giro lhe apressura, assim sempre aparece quem sucede. Ela é posta em odiosa conjuntura, mesmo por quem mais deveria louvá-la, com vã calúnia e infundada censura. Mas, beata, não ouve a vossa fala. Com as outras primas criaturas, Leda gira sua roda e sua ventura embala. E ora vamos por mais triste vereda, pois já cai toda estrela que subia quando eu parti, e restar se nos veda. Cortamos para outra borda a travessia, onde há uma fonte que fervendo banha uma vala que nela se inicia. A água era bem mais preta que castanha, e nós, acompanhando o seu talude, fomos descendo uma vereda estranha. Estige é o nome do vasto palude, onde essa triste corrente deságua, chegando ao pé da fusca encosta rude. E eu, atento a um remexer na água, gentes lodosas vi no lameirão, todas nuas, demonstrando irada mágoa. Estavam-se a esmurrar, não só de mão, mas com a cabeça, o corpo todo e os pés, lanhando-se com os dentes de roldão. Disse o bom mestre: filho, aqui tu vês as almas dos vencidos pela ira, e vou dizer-te ainda, se me crês, que embaixo d'água há gente que suspira, fazendo-a borbulhar, e o não duvida, mas tu diz, teu olhar se em torno mira. Do fundo assim. Tristes fomos em vida, no ar ameno que do sol se alegra, dentro, portanto, névoa aborrecida. Contrista-nos agora a lama negra. É o que em suas goelas gorgolam e brota do lodo que as palavras desintegra. Grã volta demos para alcançar a rota pela orla seca a olhar no tremendal, a gente que de lama se abarrota. E viemos de uma torre ao pé, afinal. No verso Pape Satan Alepe, não há interpretação válida dessa fala de Pluto. No verso assim se quer no alto onde Miguel opôs vingança ao soberbo delito, no céu onde São Miguel vingou a rebelião de Lúcifer. No verso sobre Caríbides, como a onda se lança, no estreito de Messina, entre os escolhos de Sila e Caríbides, cria-se uma voragem perigosa para a navegação, famosa desde os tempos clássicos. Canto VIII. À beira do Estige,
E aos pés da alta torre, Dante e Virgílio avistam outra torre distante, que troca com a primeira sinais luminosos. É o aviso para o barqueiro Flégias vir buscar as almas dos danados, mas Virgílio o avisa de que ele só deverá levá-los à outra margem do palude. Durante a travessia, Dante reconhece o espírito de Filipo Argente, seu inimigo, que tenta atacá-lo e é em seguida maltratado pelos seus companheiros, para gozo de Dante. Desembarcam os dois poetas às portas da cidade de Dite, Lúcifer, cuja entrada lhes é impedida por demônios. Dante fica em pânico, mas Virgílio confia na chegada de um mensageiro do céu para ajudá-los. E digo, prosseguindo, que bem antes de chegarmos ao pé da torre esguia, olhando ao alto, vimos dois brilhantes lumes que para seu cimo alguém trazia, e tão distante outro acenar então, que discerni-lo à vista mal podia. Voltei-me ao mar de toda compreensão, dizendo: este o que diz? E o que responde o outro lume? E os autores seus quem são? E ele: sobre essa lama imunda é onde já podes perceber o que se expecta, se o fumo do palude não tu esconde. Corda nunca arrojou de si uma seta que pelo ar corresse tão briosa como eu vi nesse instante uma barqueta, a nós chegando pela água lodosa, e por um só barqueiro comandada, que gritava: chegaste, alma culposa! Flégias, tu gritas desta vez por nada, porque só nos terás até esta infinda lameira, disse o mestre, ser galgada. Tal como fica alguém após ouvida a notícia de um dano que sofreu, ficou Flégias em sua ira contida. O meu mestre na barca então desceu, e foi só após, quando nela embarcar me fez, que carregada pareceu. Logo partiu a nos acomodar a velha proa, precisando embora mais água que de hábito cortar. E do morto aguaçal surge-me agora um lamento que por desaforo diz: quem és tu que vens antes da hora? Venho, lhe respondi, mas não demoro. E quem és tu que estás tão revoluto? E ele: bem vês que eu sou um que choro. E eu respondi: com choro aqui e com luto seja, maldito espírito tua estada, que eu te conheço mesmo tão poluto. Veio ele então com uma mão esticada pro barco, mas meu mestre o derrubou, dizendo: vai-te pra tua cansada. E para mim voltou-se e me abraçou, beijou-me o rosto e disse: ó desdenhosa alma, bendita foi quem te gerou. Aquele em vida foi pessoa orgulhosa, nada há de bom em sua memória, e eis porque é sua sombra aqui tão furiosa. Quantos lá em cima julgam-se grã-reis, e aqui estarão quais porcos no enxurdeiro, de si deixando memórias cruéis. E eu: mestre, ser-me-ia bem lisonjeiro vê-lo afundando nesta lama fria antes de estarmos fora do atoleiro. E ele: antes de inteirada travessia, será cumprido o teu desiderato. Convém que gozes dessa regalia. Pouco depois notei tão rude trato darem-lhe os companheiros inclementes, que disso ainda a Deus louvo e sou-lhe grato. Dai a Filipo Argente, investiam as gentes, e o florentino espírito iracundo sobre si próprio se volvia com os dentes. Aí o deixei, e o caso não secundo. Ouvindo então dolente vozearia, o olhar atento dirigi mais fundo. E o bom mestre me disse: prenuncia-se agora Dite, a cidade que habita culposa gente e infernal companhia. E eu: mestre, já aparece a sua mesquita, que tanto fulge neste vale averno, que de fogo candente me suscita a imagem. E ele a mim: o fogo eterno que lá chameja é que vermelha fala aos olhos teus neste mais baixo inferno. Enfim chegamos à profunda vala que circunda essa terra desolada, e à muralha que duro ferro iguala. Não sem primeiro grande volta andada, foi que nosso barqueiro gritou forte para nós: saltai agora, é aqui a entrada. Dos caídos do céu grande curte, vi sobre as portas que raivosamente gritavam: quem é esse que sem morte pelo domínio vai da morta gente? E o sábio mestre meu lhes fez instância de querer lhes falar secretamente,
um pouco disfarçando sua arrogância, responderam-lhe então: Vem tu sozinho, e aquele que aqui entrou com tal jactância, que volte só pelo louco caminho. Se souber, prove, pois tu vais ficar, tu que o escoltaste no país daninho. Pensa, leitor, no meu desanimar, ouvindo o som dessas falas soezes e temendo não mais poder voltar. Caro meu guia, disse eu, que 7 vezes ou mais me devolveste a segurança e livraste dos mais duros reveses, não me deixes em tal desesperança. Se o nosso prosseguir nos é negado, volvamos nossos passos sem tardança. E o Senhor, que até lá me havia levado, disse: Não temas, porque o nosso passo ninguém pode impedir, por quem foi dado. Mas espera-me aqui, e o corpo laço conforta, e nutre de esperança certa, que eu não te deixarei neste embaraço. Assim vai ele, e aqui, só, me deserta o doce pai, e eu fico hesitando. Lutam-me o sim e o não na mente incerta. Não ouvi o que ele então lhes disse, quando logo depois já vi numa balada, entre si competindo todo o bando de adversários correndo para a entrada, que fecharam no peito ao meu senhor. Para mim ele voltou com lenta andada, tinha os olhos no chão, e de vigor falto o semblante, e dizia com tristeza: Vê quem me nega a cidade da dor, e a mim. Por minha indignada surpresa, não temas, que ainda vencerei a prova, quem quer que lá prepare a sua defesa. Esta arrogância deles não é nova. Já houve em menos secreto portal, que até agora seu fecho não renova, onde tu leste a mensagem feral. Ora, de lá já desce a escarpa certa, sem escolta, entre os círculos do mal. Alguém por quem a entrada será aberta. Notas. No verso: Dos caídos do céu grande corte. Os caídos do céu são os anjos rebeldes, os diabos que guarnecem a cidade de Lúcifer.